Olá, eu sou Ramir e nós estamos começando agora mais um episódio do Insight. Esse encontro aqui que a gente traz por pessoas, autoridades para falar sobre alguns assuntos que impactam o cotidiano das empresas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é invisível, mas ele é perceptível. Nós vamos falar sobre a cultura organizacional e a cultura das empresas. E para falar sobre esse tema, que é um tema muito relevante, que traz muitas reflexões para nós, a gente procurou convidar pessoas que têm muito conhecimento, que têm uma boa vivência, que têm uma experiência e que estão à frente de empresas muito conceituadas na nossa região. E aí eu vou começar anunciando aqui os nossos convidados, e eu fiz questão de escrever para não perder nenhum detalhe aqui, né? E vamos começar pelo meu amigo Marcos Lima. Seja bem-vindo, Alemão. É um prazer te receber aqui, né? Um amigo querido de tanto tempo. E o Marcos Lima, ele é corretor de imóveis, empresários com 46 anos de atuação no mercado imobiliário. Fundador das empresas Marcos Lima Imóveis e Marcos Lima Construções e Incorporações. Foi, inclusive, reconhecido como empresário do ano em Frederico Westphalen em 2016. Seja bem-vindo, Alemão. Obrigado. Aí nós temos também a professora Elizabeth Ceruti, mais conhecida como Beth, né, como a gente trata carinhosamente. É doutora em educação pela PUC, Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela Universidade de Mackenzie, professora titular da URI, Frederico Westphalen, atua na graduação e no programa de pós-graduação em educação. Já foi diretora acadêmica da instituição e desde 2023 é diretora-geral da URI. Lidera grupo de pesquisa e desenvolve trabalhos nas áreas de educação, gestão, tecnologias e práticas pedagógicas. Que prazer ter você aqui, né, Beth? Cada vez que eu tenho a oportunidade de te ouvir, eu comento, né? Que talento a nossa cidade tem, a nossa região contempla, né? E tu estar à frente da URI, com certeza, é um grande privilégio para a nossa universidade, para os alunos, né? Para todos os professores também, ter uma liderança como você. E, por fim, meu amigo Walter, eu sempre chamo Walter Ney Zamanidetti. Já notou isso que eu sempre falo Walter Ney, né? O Walter é empresário, professor, proprietário da Pedrinho Autopeças, com 57 anos de história em Frederico Westphalen. Atuou por décadas no ensino superior e foi presidente da Associação Comercial. É formado em Química, Economia e Direito, com mestrado em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Credo, nem eu sabia que tu tinha tanta titulação assim, Walter. Que oportunidade as pessoas vão ter aqui de ouvir, né? Pessoas com tanta titulação, com tanta experiência. Com certeza vai ser muito enriquecedor. Fique conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez por nos prestigiar. E fiquem atentos, porque aqui vão ter uma oportunidade ímpar de ter várias ideias, várias sugestões, várias reflexões sobre o cotidiano das empresas, que a gente sabe que num mercado tão volátil, as empresas precisam ficarem, né, se performando, se atualizando, inovando todos os dias.
E nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, relevante, que faz uma diferença muito grande nas empresas, que é a cultura organizacional. E a cultura que nós vamos falar, já vou fazer um spoiler aqui, é sobre aquela missão, visão e valores que não é aquela que está na parede nem que está escrito. É aquela que é praticada nos corredores da empresa, que os seus colaboradores comentam, que falam, como é que eles enxergam a empresa, qual é a perspectiva que eles têm como carreira e como é que os clientes, as pessoas enxergam as nossas empresas, de verdade. Então, nós vamos começar imediatamente, né, fazendo uma pergunta para a pessoa que talvez tenha mais facilidade em comunicação e que possa inspirar nós depois para dar continuidade ao bate-papo, professora Beth. Para você, o que é cultura empresarial na prática? Vocês vejam que depois dessa introdução a gente fica num compromisso maior aqui, né, Marcos e Walter? Mas antes de responder, Ramir, primeiro agradecer por você ter insistido aí com as agendas, para que nessa mesa, hoje de tarde, além de amigos teus, tu pudesses reunir a expertise de um grande empreendedor, de um professor empreendedor e de uma professora empreendedora, sonhadora, que nos corredores e na vida, né, da nossa cidade, da nossa região, a gente sempre se encontra, sempre com aquele espírito aguerrido de fazer com que a gente se torne melhor. Então, agradecer a ti pelo convite, ao Marcos e ao Walter pelo encontro, pela possibilidade de nós pararmos as agendas para falarmos sobre tudo isso que é importante para o dia a dia, nesse programa que é um pouco isso, né? Que a gente saia daqui com alguns insights, tá? Mas o que eu volto lá para a URI e o que eu levo lá da Marcos Lima? O que eu volto lá para a URI e o que eu levo lá da Vitrola? A Vitrola, que é esse cartão postal, né? Da nossa região, que você, com essa história de empreendedorismo na veia, desde a tua infância, talvez, essa pessoa que era um visionário e que hoje fez com que o Brasil todo descobrisse o valor de uma vitrola que vai transformando, que vai se personalizando com o tempo e que traz uma novidade como essa, que é a gente chegar na casa das pessoas com as nossas convicções, com as convicções das nossas instituições, mas podendo levar esses insights. Porque de uma conversa como essa, a gente sempre leva alguma coisa do outro, né? Verdade. Então, Ramir, um pouquinho dentro dessa lógica, né, que tu perguntas, a cultura é algo que, de fato, nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos lá os valores da nossa instituição, mas é no cotidiano que isso vai se moldando com as pessoas, com as lideranças, porque os líderes são os guardiões desta cultura. E talvez o mais desafiador para todos nós é que uma empresa, um CNPJ, no caso meu que falo aqui como URI, uma instituição que se constrói há 60 anos como ensino superior, mas há 33 anos como universidade, qual era, né, o grande interesse daquele grupo de sonhadores que dizia tem que haver ensino superior em Frederico? Nós estamos falando 56 anos como fundação, o Walter foi meu colega lá na URI, mas nós estamos falando, há 60 anos atrás, tinha um grupo de sonhadores que dizia, nós precisamos trazer o ensino superior para que as pessoas deste lugar possam olhar para uma possibilidade de ter ciência, de pensar o crescimento, de pensar a inovação, pensar o desenvolvimento. Então, assim, onde nós estávamos há 60 anos? Nós já tínhamos pessoas pensando isso. E esse grupo de protagonistas, ele traz muito essa cultura de uma instituição comunitária, porque a URI não tem um dono. Então, a primeira cultura nossa, nós não temos um dono que olha só para o seu ativo e para o seu passivo. Nós temos pessoas que cuidam de uma proposta de desenvolver pessoas. Então, essa grande questão que, embora esteja escrita na missão, que esteja escrita nos valores, ela precisa ser manutenida por todos os 300 colaboradores que hoje
seja professor, seja funcionário, técnico administrativo de apoio ou estagiário, quem entra precisa entender que nós cuidamos dos projetos de vida, para que as pessoas, através do conhecimento, possam sonhar, se qualificar e voltar para o seu lugar melhor para que este lugar se desenvolva. Então, ser o guardião da cultura, que todo líder ele também precisa entender que cultura é isso, são as tuas crenças, são os teus valores, são os teus propósitos, do porquê aquela tua instituição ela foi criada. Qual é o grande objetivo da Marcos Lima? Qual é o grande objetivo da Pedrinho Autopeças, da Vitrola? Então, quando a gente olha para o objetivo de construir projetos de vida através do conhecimento, que isso gera-se sim um diploma de ensino superior, para que a pessoa volte para a sua comunidade e impacte lá, melhore lá, transforme lá, é o maior sentimento de que sim, é uma cultura que precisa transcender para que atinja a todos. Porque independente do que você faz e de onde você trabalha, de qual setor você trabalha, cada pessoa que trabalha na URI, ela tem que saber que ela está desenvolvendo o sonho de alguém. Que legal, Beth. É legal, né? Falou 300 colaboradores, né? Como é que a gente desenvolve uma cultura numa empresa que tem que alinhar o pensamento, a filosofia de trabalho, filosofia de vida de 300 pessoas? É um grande desafio, né? A URI aqui, das nossas 3, 4 empresas, é que tem mais pessoas, né? Mas eu acho que o facilitador é que tu trabalha com pessoas de nível intelectual, né, avançado, já tem concepção sobre isso, né? Então, com certeza, facilita esse trabalho, né? Marcos, continuando a nossa roda aqui, né? A cultura da empresa da Marcos Lima, vocês criaram essa cultura ou ela surgiu naturalmente, foi pensada desde o começo? O que tu tem para nos dizer sobre cultura da Marcos Lima? Bem, a nossa cultura nasceu naturalmente, né? Mas antes eu gostaria de parabenizar a Vitrola, o Ramir e toda a sua equipe, né? Pelo insight, né? Que eu acho que isso é muito importante, principalmente numa cidade que nem a nossa, que está se evoluindo e nós precisamos de ter esses bate-papo aqui para a gente poder trocar as ideias, né? A Beth também já deu uma bela introdução. Temos aqui o professor Walter, né? Que com uma história aí de muitos anos de empresa também. E o nosso amigo Ramiro aqui, que nos acompanha há muitos anos, inclusive nessa trajetória que a gente vem fazendo nesses anos. Bem, o que eu queria dizer sobre o que acontece na nossa empresa quanto à cultura, foi uma coisa que foi acontecendo assim naturalmente, no sentido seguinte: eu lembro que quando a gente entregava alguns dos nossos investimentos, nossos empreendimentos via Caixa Federal, só para você ter um parâmetro do que a gente foi fazendo, e esses empreendimentos tinham um memorial descritivo, o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, o que acontece? Quando chegava o engenheiro da fiscal, fazer a vistoria, ele chegava, olhava e dava para nós assim um elogio, dizendo: olha, vocês já fizeram mais do que tinha que fazer aqui, porque daqui, tá. Então, aquilo foi marcando a gente e a gente dizia: mas esse é o nosso propósito, né? Nosso propósito é fazer isso para que as coisas melhorem, né? E para entregar o melhor. E também quando o cliente, né, o proprietário do imóvel recebia, ele também elogiava, nos dava os parabéns, agradecia por ter recebido naquele momento, né? Isso nos gratificava e nos fazia fazer mais, né? Então, essa cultura, ela veio intrínseca, né? Foi acontecendo e então o nosso pessoal que trabalha foi sentindo que eu, como fundador, né, desde o início da empresa, nós estamos aí há 46 anos no mercado, né, eu sempre propus fazer o melhor, desde as coisas pequenas, né, sempre entregar o melhor. Então essa cultura veio vindo naturalmente, né, da empresa e hoje a gente está fomentando para que ela melhore. Alemão, foi daí que saiu aquela frase, né? Padrão Marcos Lima, né? Isso aí, eu acho que a tua equipe incorporou isso, né?
E como é bom ter um slogan, né, que remete à qualidade e tal, né? Eu quero dar um testemunho aqui, inclusive, porque eu tenho um apartamento da Marcos Lima em Porto Alegre, né? O irmão saiu do Frederico para construir, acho que foram 4 empreendimentos em Porto Alegre. 5 prédios, 4 empreendimentos. 4 empreendimentos em Porto Alegre, eu tive o privilégio de adquirir um. E quando eu contratei uma arquiteta para fazer a decoração, e ela viu o apartamento, ela disse, puxa, da onde que é essa construtora? A qualidade que tem, ficou encantada. Né? E isso que ela está acostumada a fazer vários trabalhos na Melnick, outras grandes de construtora. Eu digo, olha, padrão Marcos Lima. É isso aí, né? Que legal, Alemão. Já tem um depoimento aí. Pronto. Tá. E agora o professor Walter Ney, né? Walter, como é que a gente alinha com o que realmente se vive no dia a dia? Como é que a gente alinha essa cultura, né, que está no papel, que está na parede, e como é que a gente alinha no cotidiano das pessoas, na mente, na filosofia das pessoas que trabalham na Pedrinho Autopeças? Olá, amigos. Ramir, um prazer ser convidado para essa mesa de debates aí. Marcos Lima e a Beth, né? Eu vou fazer só uma breve introdução e já entro no assunto que você me provocou. Eu quero dizer assim que a URI, né, nós podemos medir a evolução de Frederico Westphalen em 2 períodos, que eu chamo de AU e DU. AU antes da URI e DU depois da URI. Tá? A URI foi um marco muito importante na história de Frederico Westphalen. O ensino superior, quando todas as pessoas, os seus filhos, tinham que sair de Frederico Westphalen para estudar fora, nós começamos a pensar na época, e a Pedrinho Autopeças, desde a época, fez parte da fundação, da FURI, para constituir a universidade. Né? Nós participamos na época com uma soma elevada na época, para que todos conseguíssemos, né, reunir o patrimônio necessário para a fundação da FURI. Então, a URI é realmente um esforço colegiado de toda a comunidade frederiquense para suprir um problema sério que existia, que era a educação. Né? E continua hoje sendo vanguarda, aí passando por várias modificações. O Marcos Lima, para onde a gente olha em Frederico Westphalen, eu tenho hoje o prazer de morar num apartamento de cobertura, e eu olho para a cidade e para onde eu vejo placas da Marcos Lima Imóveis, né? E o Marcos tem uma excelente qualidade, já comprovada, viu, Marcos? E padrão Marcos Lima é padrão Marcos Lima realmente, né? E não construiu só em Frederico, só em Porto Alegre também. Ele tem alguma coisa também lá no litoral catarinense, né, Marcos? Fez uma incursão por lá. Então, Marcos Lima tem muito a nos ensinar também. E o Ramir, meu amigo Ramir, eu costumo falar com ele e dizer sempre o seguinte: Ramir, você é o maior exemplo de metamorfose empresarial. Porque o Ramir, que saiu lá da locadora de videocassete, né? E vendedor de CDs, de discos, que hoje já não existem mais, né? Se transformou ainda numa grande empresa com uma equipe fantástica. E a Vitrola hoje tem uma marca muito forte. E por onde quer que a gente ande no estado do Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul, se encontra a marca Vitrola. Eu gosto de, quando passo por algum local que tem o stand lá do Vitrola, eu tiro uma foto e mando para o Ramiro. Ramiro, estou em tal cidade, está aqui a tua stand. Então, você está levando o Frederico Westphalen também, né? Assim como outras empresas que nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o Bacoff, né? Que você passa por todo o Brasil e enxerga os produtos Bacoff, que é aqui do Frederico Westphalen. Então, o Frederico Westphalen não é pouca coisa, não. E nós poderíamos citar várias outras empresas. Então, dizer do prazer de estar nessa mesa, reunido aqui, não quero ser o dono de toda a palavra, né? Mas e dizer também assim, que a Pedrinho Autopeças, ela surgiu de uma necessidade pessoal. Nós iniciamos a nossa empresa depois de ter quebrado. Meu pai havia quebrado, já trabalhava no setor de autopeças. Nós tínhamos aqui em Frederico Westphalen a agência Ford. A agência Ford iniciou com a nossa empresa, com meu pai e os irmãos Donin, então na época chamado Irmãos Donin, e depois de ter passado por esse problema muito sério, de ter quebrado literalmente, nós iniciamos a nossa autopeça em 1968.
Eu tinha 13 anos de idade e eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a construir as prateleiras, as primeiras prateleiras, que hoje são minhas, porque eu comprei a empresa, em 1968. Depois eu saí em 73, voltei em 85 para assumir a empresa e hoje ela é minha a empresa, né? Junto com a minha equipe. Então, essa empresa que surgiu de uma necessidade muito grande, uma necessidade pessoal, ela se transformou numa marca regional. E esse é a nossa visão, de se tornar uma empresa regional de autopeça, de ter assim uma referência como autopeça aqui na nossa região. Então, essa cultura, Ramiro, que a gente é um misto, né, de empresa familiar, ela tem esse aspecto de empresa familiar, nós levamos a nossa equipe como uma família, né? Mas também nós não podemos esquecer da evolução, que nós temos que evoluir. Nós gostamos de tratar o nosso cliente como pessoa conhecida, e assim o fazemos, mas nós também queremos os demais clientes, que mesmo não conhecendo lá a sua história, como nós moramos há tanto tempo em Frederico Westphalen, nós temos que saber o seu nome, nós temos que tratá-lo pelo nome, acolhê-lo na nossa empresa, né? De tal sorte que, ao chegar na Pedrinha Autopeças, se sinta prazer em comprar algo que é de necessidade. É diferente de alguém chegar lá na Vitrola, por exemplo, e comprar um presente, né? Você vai lá num ambiente de prazer. Você vai lá na Marcos Lima, tu vai realizar um sonho, vai comprar um apartamento. E lá na universidade nós vamos construir o futuro, né? Então nós temos situações diferentes. Quando se chega na Pedrinha Autopeças, você chega com um problema. Um problema. E aí eu tenho que transformar aquele problema, né, num prazer. E é essa a cultura que nós queremos desenvolver e desenvolvemos sempre na Pedrinha Autopeças. Receber as pessoas com carinho, com amizade, com amor e carinho, é uma das frases que eu uso lá na empresa. Eu criei um selo dizendo o seguinte: celebre a vida com amor e carinho. Celebre a vida com amor e carinho, o resto tudo vem, né? E você tendo organização e limpeza e organização, e vontade de trabalhar, com certeza tudo vai dar certo. Então, essa é a nossa cultura na Pedrinha Autopeças, uma cultura familiar que está com o olho, está olhando, evidentemente, no futuro, com novas tecnologias, né? E avançando à medida do possível. Que legal. Bom, nessa primeira rodada aqui, né, de perguntas, já deu para ver que são 3 empresas, né, que têm uma trajetória muito bonita, e por isso que a gente escolheu 3 empresas que a gente sabe, né, que quando lembra de ambas, a gente sempre remete a essa questão da cultura, da relação das pessoas, né? E a gente sabe que a cultura na empresa também, a gente nota quando o liderado, quando o colaborador, ele se orgulha da empresa, e principalmente quando ele se inspira no líder, né? E é bom que a gente fale aqui que o líder, ele tem que passar essa liderança para que o liderado se inspire nele. Mas não se inspirar apenas na palavra, não naquilo que ele diz, é naquilo que ele pratica. As atitudes, né? Como é que ele se relaciona com os seus liderados, como é que é essa relação aí, né? Então, o desafio hoje das empresas, eu até tenho dito, inclusive, que investir na cultura é o investimento mais barato, Beth, para que a empresa tenha sucesso. Porque a gente sabe que hoje uma empresa não é só os números, não é só o resultado. As empresas hoje são pessoas, né? A gente fala em inteligência artificial, fala em tanta coisa, tanta tecnologia, que são ferramentas super importantes, né? Mas sem as pessoas a gente não vai a lugar nenhum. E é muito importante isso, porque às vezes você tem 5 pessoas fazendo uma função, e quando uma não está alinhada e tem alguns ruídos, pode ter certeza que se tiver só as 4 que estão alinhadas, vai render muito mais. E com muito mais vontade de fazer, porque estão se identificando. Bom, seguindo na nossa rodada aqui, né? Agora que a gente entendeu um pouquinho, né, o que é cultura organizacional, é muito amplo, né, Beth? É muito amplo. É como eu falei no início, né? É invisível, mas é perceptível. Né? E isso só trazendo um pouco
na minha leitura, né, Ramir? Como é importante que as pessoas que estejam à frente destas organizações, elas tenham esta voz de liderança para que os seus liderados compreendam o que tem por trás desta frase que o Walter falou agora. O que é esse padrão, Marcos Lima? Que quem entra vai enxergando isso e vai aderindo e vai, não digo se convencendo, mas vai entrando nesta lógica de como a empresa dialoga com o seu cliente e entrega o produto lá na frente. E, naturalmente, você é o sobrenome da tua organização, né? Da tua empresa. É o Ramir da Vitrola. Alguns nem sabem o sobrenome, né? Até porque o Severiano vem depois, mas é o Ramir da onde? É o Ramir da Vitrola. O Marcos Lima, que tem o nome da empresa constituído como identidade dele, me parece assim que é tão envolvido que tu tens ali uma sinergia tão grande, porque tu tem a tua identidade na identidade da tua empresa. E lá eu vejo muito isso, né? É o fulano do setor X, é a Beth da URI. Então, as pessoas vão criando muito essa sinergia em relação a quem é o seu líder e como esse líder consegue naturalmente ir conduzindo para que a equipe vá enxergando nas atitudes o que é de fato essa cultura. Porque cultura é aquilo que a gente vive. Então, se estes 5 não estiverem no mesmo alinhamento, vai dar problema lá na ponta. É claro que vai dar. Então, assim, ou alinha os planetas, ou o sistema solar não funciona. E eu vejo que isso é muito de quem está conduzindo esse processo. Por isso, cuidar bem dos líderes, entender quem tem perfil para estabelecer essa liderança nas equipes. Porque cuidar bem do líder significa cascatear essa cultura para que chegue lá na ponta, porque é lá na ponta que a pessoa vai estar falando diretamente com o cliente. Às vezes você vai chegar lá no Pedrinho, você vai chegar lá no Marcos Lima, você vai chegar lá na Vitrola. Não necessariamente é o Ramir que vai atender a pessoa que vem comprar. Tu chega lá no café, tu tem os atendentes lá no café. Então, são os Ramires multiplicados que vão transcender esta cultura. E isso é o mais, me parece, né, que é o mais complexo, mas ao mesmo tempo é isso que nós precisamos, ao final, concluir. É verdade. A importância, né, que as pessoas que estão dentro da organização conheçam um pouco da cultura, né? Elas sabem, né, como se comportar, como se relacionar, não só com o público externo, mas com o público interno, né? Porque nessa união a gente sabe que as equipes que se identificam, né, que se respeitam, que têm empatia um pelo outro, elas produzem muito mais. E é tão gratificante, né, a gente conviver com pessoas que a gente admira, que a gente aprende a admirar, né? E o elogio faz parte desse contexto aí. Marcos, tem alguma prática simples assim que virou um símbolo forte na cultura da Marcos Lima? Bem, há pouco tempo nós estávamos falando nesse ponto, né? Mas o nosso símbolo hoje, sim, a gente é padrão ML, né? Então isso virou símbolo em função de nós sempre primar pela qualidade. Então, com o tempo, a gente teve, agora mesmo, um depoimento aqui do Ramir, né? E isso foi vindo aos poucos das pessoas falando. Então, a gente acabou, esse símbolo virou dentro da empresa, ele foi se tornando uma prática, né? Então, a gente, dando exemplo, principalmente, né? Que eu acho em tudo isso, é você dar o exemplo e praticar o que tu fala, né? Porque se a gente não pratica o que tu fala, não é cultura, né? A nossa cultura é fazer o que tem que ser feito, né? Então, esse símbolo veio marcar, através dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, que com o tempo, naturalmente, né, começaram a falar. Então, hoje, o padrinho é o Ramir, né? O padrão ML, que hoje o nosso pessoal aí do marketing já está usando como slogan, né? Até porque a ML, a Marcos Lima, ela é uma empresa comprometida com o desenvolvimento, né? Então, ela tem isso intrínseco dentro da... Então, tudo que
que os departamentos, engenharia, todos os setores buscam sempre melhorar da qualidade para nós manter o padrão, né, que está aí, né, sendo divulgado, e nós estamos comprometidos com entregar isso, né? E também, hoje, tentando melhorar na parte aí de inovação e entrar mais nessa era nova que estamos vivendo nesse momento, né? Que esse ciclo aí de inteligência artificial, né? Então, a gente tem que se atualizar, né? Então, para manter o símbolo, ML tem que trabalhar. É isso aí, né, Alemão? E quando se fala nisso, né, que representa padrão, qualidade, aumenta a responsabilidade, né? Aumenta o compromisso de entregar e manter essa relação. Prof. Beth, Diga. como é que a gente consegue fazer? Como é que tu daria uma sugestão? Como é que a gente transforma o que está na parede, o que está no papel, no dia a dia das pessoas, da organização? Tem alguma dica assim, importante para nós? Vou falar um pouco de casa, tá, Ramiro? Porque eu acho que com exemplos a gente consegue, talvez, ir a um bom termo a essa resposta. A nossa missão, ela tem na sua constituição, na sua nomenclatura, a formação de pessoal ético e competente, com capacidade de inovação e de conhecimento para que as pessoas sejam constituídas, sejam formadas, para que elas possam ter um impacto, né? Todo o conhecimento tem um impacto na vida social, na vida humanista, desse lado humano que a gente é como pessoa, não só dentro dessa questão tecnicista de saber fazer. Basicamente é o que preconiza a missão da URI. Mas como é que isso chega no cotidiano, né? Então, nós temos hoje uma governança que envolve os diretores, que envolve os coordenadores de curso, os chefes de setores, e estes com o trabalho com as suas micro-equipes. Equipes que são constituídas por 30 pessoas, por 8 pessoas, por 5 pessoas. Dependendo do setor, nós vamos ter uma quantidade X. Então, nós temos as reuniões mensais com os chefes de setores, nós temos as reuniões mensais com os coordenadores, nós temos as reuniões mensais com o Conselho de Campus, que é o Conselho Deliberativo, onde todos os sujeitos estão juntos, e ali se tomam as decisões, e essas decisões são comunicadas depois com o informativo interno, embora que cada chefia estava ali junto na decisão e volta para o seu setor e vai esclarecer o porquê que a partir de agora, então, nos sábados de tarde, o bosque vai ser aberto para a comunidade, né? Então, todos ficam sabendo de tudo. Mas me parece, Ramir, que às vezes, mesmo que a gente busque essa comunicação cada vez mais assertiva, às vezes eu entro lá no nosso grupo, hoje temos grupos, né? Antes de sair o evento, a gente faz o quê? A gente cria o grupo, não é assim, né? Então, eu estou olhando para o Ramir, porque ontem nós lançamos um evento lá na URI, e aí a gente conversou, e o que a gente fez depois que a gente disse vamos fazer evento? Cria-se o grupo. Então, todos nós hoje temos que ter gerenciadores de grupos, porque várias questões acontecendo ao mesmo tempo. Mas, às vezes eu entro lá no grupo do Urinews, gravo um áudio, relembrando de algumas questões essenciais. Olha, amigos, olha, colegas, estamos vivendo esse momento, queremos agradecer por esse, vamos prestar atenção nisso. Porque a voz nossa, ela é uma voz que também precisa ser comunicada com muita força internamente. Porque, embora que as chefias de setor ou coordenadores de curso cheguem até os seus grupos, por vezes a pessoa precisa ouvir a voz de quem está os representando de forma maior. Isso tem que estar no dia a dia. E tem que estar no dia a dia. Então, assim, a Beth não pode só falar lá no Insight. Ela tem que falar dentro de casa, com a mesma incidência com que ela fala fora. Porque as pessoas querem ouvir a voz dela, o momento dela. Então, visitar os setores, fazer reuniões específicas, chamar o grupo, alinhar alguns processos, fazer visitas com agendamento, sem agendamento. Oi, passei aqui, como é que estão as coisas? Como é que vocês estão? Passei aqui para ver como é que está isso. Conversa aqui. Às vezes uma conversa de corredor, ela é tão importante porque aquela pessoa se achou mais à vontade do que falar numa reunião onde tem um grupo maior. Então, esses momentos, tu precisa ter o quê? Muita sensibilidade para ouvir as pessoas que estão contigo.
para realinhar alguns propósitos, para resgatar algumas questões, porque existem ruídos de comunicação e são ruídos que por vezes são ruídos humanos. Nem sempre a gente está legal, nem sempre a gente entendeu no primeiro momento. Então, a pessoa que é o guardião da missão e da cultura organizacional, ela precisa ser uma pessoa muito sensível. E gostar de falar com pessoas, né, Ramir? É verdade. A gente falava, eu não sei se foi ontem ou na outra reunião, que as pessoas são tudo. Elas podem ser a grande solução, como elas podem ser o grande problema da instituição. É verdade. Então, tu tem que cuidar muito bem quem são essas pessoas que comunicam a tua empresa, que comunicam o teu CNPJ, que comunicam a tua função. E esse ano, Ramir, nós lançamos lá o programa Laços. Porque a nossa direção, ela começou há 3 anos e a gente, né, aquela velha máxima, todo ano tu tem muitas mudanças. Mas a gente tem enfrentado muita entrada e saída de pessoas. E é uma geração que chega e é uma geração que tem nos desafiado muito. Porque quando eles aprendem e eles entendem que eles não têm mais desafios, eles dizem, agora eu vou trabalhar em outro lugar. Aqui eu já aprendi tudo e tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente respeita muito os propósitos. Mas a gente também tem cuidado de alguns que fiquem por mais tempo, porque nós temos que premiar essas pessoas que estão há 10, a 20, a 30 anos. Principalmente numa instituição de ensino. Quando você precisa ter aqueles que construíram essa história. Para ter uma referência. Que precisa ter a referência, Marcos. Então, assim, Marcos Lima é Marcos Lima. Então, tem algumas questões ali que a gente tem que cuidar muito bem. Então, a gente lançou esse ano o programa Laços. E o programa é justamente dentro da lógica que tudo são laços. A nossa amizade, a nossa parceria em eventos, a nossa parceria, eu enquanto consumidora da vitrola, tudo são laços. E tem aquela poesia que fala sobre o que significa ser um laço. Porque o laço, ele é a parte bonita do presente. Quando a gente ganha um presente com um laço, ela tem aquela visão do entrelaçamento. Então, quando chega um aluno que tem um desejo de cursar o ensino superior, eu estou iniciando um entrelaçamento de um relacionamento com ele. Mas quando apertar demais, esse laço pode virar nó. Pode estrangular, né? E aí, quando vira nó, acabou a relação. Então, o programa Laços é um pouco dentro da lógica de que a gente cuide de todos os setores, que a gente revisite os nossos, a nossa cultura, a nossa missão, os nossos propósitos, e que a gente lembre-se sempre que a nossa relação com as pessoas são feitas de laços. Que legal. Muito boa, né, a tua dica aí. E eu, quando tu falasse ali, quando a gente reúne as pessoas, né, para uma reunião, você sabe que eu sempre pensava o seguinte, né, que normalmente algumas pessoas não falavam, não participam, porque a gente faz reunião de vendas, de marketing, né, na área de compras, e sempre tem alguém que não se manifesta. E o primeiro ponto que eu vejo, Marcos, que ele não se manifesta por timidez. Pode ser. Mas o segundo ponto que eu fui descobrindo na convivência, que às vezes a pessoa não se manifesta para não se comprometer. Porque elas não falam. Mas eu descobri nessas minhas andanças e nessa busca sempre de conhecimento, eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né? Eu adoro essa pauta e eu descobri mais uma coisa, que as pessoas não se manifestam, e aí vou comentar com quem tem esse conhecimento, que estão na área acadêmica. Na sala de aula, às vezes o aluno, ele deixa de esclarecer uma dúvida porque ele tem vergonha de ser... Passar bullying. Né, de receber um bullying, alguma coisa. Sabe por quê, Beth? Que ele tem medo de fazer essa pergunta, de receber bullying, porque ele não confia em todas as pessoas que estão ali. E eu acho que isso é um grande desafio nas empresas, nas organizações, né? Porque todos nós, como empresários, né, você que tem a sua empresa, a gente gostaria que todos os colaboradores pensassem, né, com a mente de todo. Essa empresa também é minha.
eu participo dela. Sentimento de pertencimento. Exatamente, né? Isso. Fazer ela sentir, né, que ela pertence para aqui, da importância que ela tem. Eu fiz até vários conceitos aqui, né? Dentro da cultura, que a gente pode avaliar como é que as pessoas se relacionam, né? Dentro de uma organização, como elas se respeitam, como elas cooperam entre si. Né? Como é legal, por exemplo, você trabalha num setor e tem um outro setor que atrasou, que deu uma demanda maior e vem um colega de um outro setor e chega ali e diz assim, estamos precisando de ajuda aí. Isso é cultura. Nossa. Cultura de cooperação, né? E aí a gente vê como a equipe se comporta. Outro detalhe muito importante que também dá para avaliar como cultura. É quando o colaborador, a pessoa que está dentro da organização, ela tem o mesmo comportamento com a presença do líder ou não. Eu acho que isso é fundamental. Porque é muito comum, às vezes, a gente chegar, né, num lugar e, de repente, a pessoa está lá sentada e ela muda de... Rapidinho. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela tem convicção que ela não está adequada para aquilo ali, né? Então, ela se dá conta, opa, né? Então, eu acho que a cultura está nisso. Walter, tu tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa que você aprendeu também, né? E eu sei que a tua relação lá é muito boa com as pessoas que estão contigo. É quase o paizão de todo mundo lá, né, Walter? Eu sei que tu tem o hábito do elogio, né? Uma coisa que a gente tem que se inspirar, né? A gente tem que se inspirar nessas coisas. Né? Às vezes, nessa conversa com empresários, assim, nesse bate-papo aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês, né? E talvez eu também consiga inspirar alguma coisa para vocês. E quem está nos ouvindo aqui também. Porque quando pergunta, né, Walter, se o cara vai numa palestra, tu pergunta para ele, né? E daí como é que foi lá? E ele diz assim, cara, o cara falou tudo que eu já sei. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte, se aquilo que tu sabe, tu pratica na tua organização. Se tu pratica isso. Walter, quero te fazer uma pergunta. Quando a Pedrinho Autopeças contrata alguém, como é que é feito essa inserção dessa pessoa na equipe? Como é que funciona lá o onboard, que a gente chama, né? O estágio e tal? Porque a gente sabe, né? Eu me lembro que qualquer um de nós vai trabalhar numa empresa e fica meio perdido. Tu fica louco para saber, querer fazer tudo e tu fica ali louco para mostrar serviço. Mas eu não sei como é que é. E depende muito desse acolhimento. Como é que você faz algum trabalho específico sobre isso lá, Walter? Nós temos uns procedimentos, né? E eu quero que, antes de entrar no assunto especificamente, quero lembrar assim, que a Pedrinho Autopeças ela começou com o seu Pedro José Zambenedetti, Pedrinho, grande figura, conhecido como Pedrinho, e por isso o nome da Pedrinho Autopeças, né? E o Aristide Ceruti, que eram dois sócios que trabalhavam lá na Ford e saíram naquele momento de crise para iniciar essa empresa. E também mandar um abraço muito grande a toda a minha equipe, que é uma equipe fantástica, né? Que eu tenho há muitos anos comigo, trabalhando na Pedrinho Autopeças, e outros que estão chegando agora na Pedrinho Autopeças. É importante salientar que nós não temos assim nenhum departamento específico para contratação. A nossa contratação ainda ela é muito direta, né? Normalmente sou eu que entrevisto o candidato, converso com essa pessoa e avalio. A gente faz uma série de avaliações pessoais, porque o currículo às vezes nem sempre representa a verdade, né? A gente faz então essa primeira investigação, esse primeiro contato, e assim que a pessoa entra na Pedrinho Autopeças, ela começa a fazer parte da equipe. As primeiras orientações, eu mesmo faço as primeiras orientações, qualquer atividade, enfim, qual é o procedimento. Nós gostamos de falar desde da questão de aparência, né, que é muito importante nas empresas. Aliás, uma coisa que eu falava muito na URI, né, que a aparência é a primeira impressão que a pessoa deixa, né, para ser contratada ou não, e às vezes a gente deixa de contratar excelentes capacidades, né, profissionais, às vezes até por causa da aparência, né? Eu sei que isso pode ser um defeito, mas é a cultura
da minha empresa é assim, né? Essa imagem que passa, né? Isso, é essa imagem que passa. Eu lembro que uma vez eu fiz uma repaginação na minha empresa e eu falei para o arquiteto, olha, eu não quero espantar os meus clientes da minha empresa. Quer dizer, eu não quero transformar a Pedrinho Autopeças numa boutique. Eu quero modernizá-la, e agora está na hora de repaginá-la novamente, né? Mas naquele momento, por quê? Porque o meu cliente principal era o mecânico, era uma pessoa simples que chegava no estabelecimento, né? Saindo do serviço. Hoje a maioria deles não sai mais da mecânica, porque eu entrego a peça lá, né? Nós entregamos a peça. Então, quando chega esse cliente, quando chega esse trabalhador na empresa, eu faço essa primeira orientação e levo a pessoa com quem ele vai se reportar diretamente. E ele transmite, então, essa mesma filosofia, né? Nós ainda não temos um departamento de pessoal totalmente organizado para fazer a seleção. A gente procura, então, se informar e trazer alguma informação exterior, né? Algum aconselhamento fora da empresa. Mas a ambientação é feita no trabalho, né? Construindo. A maioria dos meus gerentes, ou todos os meus gerentes hoje, eles começaram lá como motoboy, praticamente, né? Lá, motoboy, vem evoluindo. E essa evolução, ela tem muito a ver com cada pessoa, né? E também das oportunidades que tem e das vagas que a empresa também pode oferecer, né? É uma questão que você tem que estar sempre atento à evolução das pessoas dentro da empresa, né? Porque ninguém gosta de ficar estagnado também, né? Nós temos que evoluir junto. E às Então, vezes essa você é tem a nossa... talento ali, né, Walter? Sim. Às vezes você tem um talento que dá oportunidade e ele vai transcendendo. Com certeza, né? E muitos saem da empresa para se revelar, né? Tem muitos disso, né? Eu tenho vários colaboradores que saíram da empresa. Até é uma história bem engraçada. Eu vou relatar aqui. Eu tive um problema, mas eu tive um problema de relacionamento entre funcionários de uma pessoa e eu chamei essa pessoa que era mais nova na empresa e disse, cara, eu sinto que você não está vivendo autopeça. Não é o teu chão isso aqui. Quem sabe, cara, você é um cara que se veste bem, que é bem alinhado. Quem sabe você investe no ramo da moda. Cara, coincidência ou não, esse rapaz foi para Brusque. Hoje ele está na área de construção, viu? Ele está muito bem posicionado ali em Santa Catarina, fazendo construções enormes. Já encontrei ele em outras ocasiões e sempre me acolhem muito bem. É muito interessante essa cultura empresarial, tá? Eu tenho hoje orgulho de dizer que alguns dos meus colaboradores se referem ao seu Pedrinho. Olha, o seu Pedrinho era assim, seu Pedrinho era assado. E nós queremos manter essa cultura familiar, que eu sei que com o tempo essa família ela não pode se dispersar, mas eu sei que nós temos que vender na internet, que nós temos que ser mais arrojados, que nós temos que fazer toda essa evolução que a concorrência está nos obrigando, né? Nós estamos num brete. Ou nós vamos para frente ou nós temos que estagnar e ajustar os custos para ficar nessa hora. É verdade. Então, o que tu falou também aí, Walter, né? E isso se reflete na maioria das pessoas, né? Nas empresas, né? A maioria das empresas, que 90% hoje são pequenas e microempresas, não tem RH, né? Não tem. O RH é feito pelo dono, né? E outra coisa, uma coisa importante, eu acho que dentro da cultura da empresa, é a confiança, né? A confiança, a ética, a proximidade com os clientes e com os colaboradores, cara. Eu costumo dizer que na minha empresa não tem general, não tem coronel, tem capitão, cada um é capitão da sua área. O capitão qual é a diferença do capitão de um general? O general fica lá no seu escritório dando as coordenadas para que os soldados, o capitão e etc, o cabo, soldado, e tá no campo. Não, o capitão é o primeiro a botar o pé no solo junto com os seus trabalhadores, né? E a minha empresa, eu tenho essa cultura, nós desenvolvemos essa cultura de cumprimentá-los todos os dias pelo seu nome, todos eles cumprimentando, sem distinção nenhuma, todos são peças super importantes. E as pessoas se surpreendem, né? Porque a gente hoje vive uma vida assim, uma relação muito superficial, né?
As pessoas... É muito comum, né? A pessoa te convida para te ser amiga no Instagram, Facebook e tal, e ela passa na rua e não te cumprimenta. Uma coisa meio engraçada. Paradoxo. É uma relação bastante especial. Isso tem trazido muitas questões que impactam dentro das organizações. E eu ouvia no Cell Summit em Porto Alegre um CEO da Gerdau, do RH, que dizia o seguinte, que só no ano de 2024, 3 grandes líderes da empresa vieram falar com ele e sinalizaram a intenção de tirar a própria vida. Nossa, que forte. Então, veja bem como a gente está vivendo hoje. A depressão é o mal, né? E é justamente por essas relações, né, superficiais, sem muito aprofundamento, sem o tete-a-tete. Como é gostoso aqui. Ó. A gente está monitorando o tempo, por isso que a volta e meia eu faço uma intervenção na conversa, porque nós ficaríamos aqui 2 dias falando e com o maior prazer, né, de ficar compartilhando e falando um pouco. Eu sempre digo, quer deixar um empresário feliz? Pede para ele contar um pouco da história dele, né? Porque o cara se enche de orgulho, porque remete a toda essa situação. Mas falar de cultura, que é um assunto profundo, né, Beth? Que às vezes as pessoas não se dão conta, né? É falar de pessoas, né? E falar de pessoas, em nenhuma cultura forte, numa empresa forte, ela não consegue desenvolver essa cultura sem uma liderança coerente, né? Que sabe trabalhar com empatia, com respeito. E ela é peça fundamental no processo. Porque quando a gente tem um líder que nos inspira, que a gente, puxa, eu gostaria de ser essa pessoa, ele fica observando os exemplos, as atitudes, né? E eu acho que essas pessoas, essas lideranças, elas têm um papel muito importante nas organizações, né? Porque nós estamos vivendo e falamos agora dessa geração Z, né? Eles não querem mais uma liderança vertical, eles querem horizontal, né? E eles têm uma coisa que é muito boa. Eles têm um perfil questionador. O jovem, ele não é mais submisso. Se ele não concorda, né, ele questiona. E o questionamento é importante que a gente faça isso, né? Porque só assim a gente consegue entender, puxa, né? O Cortella tem uma frase que eu admiro muito, que ele diz assim, que quando a gente tem certeza absoluta, é quando a gente tem a maior possibilidade de estar enganado, de estar errado, porque a gente não escuta ninguém. Não, isso é o que eu defendo, é isso que eu acredito, e isso é muito ruim. E por isso, eu tenho feito questão, Beth, de dizer que muitas coisas que aconteceram dentro da Vitrola não foi ideia minha. Várias coisas assim, muito relevantes que aconteceram na empresa, eu tenho a humildade de reconhecer e agradecer, e tenho muita gratidão por pessoas que vieram e disseram, escuta, por que a gente não faz tal coisa? A própria editora que nós começamos em 2020, né? Um dos meus colaboradores, que é o Vitor, está aqui nos assistindo agora, né? Ele que falou, escuta, será que não seria legal nós criar uma editora e tal, aproveitar essa capilaridade? Que tal, hein? Né? Só que, muitas vezes, as pessoas olham pro Ramires, puta, esse cara é visionário, esse cara não sei o que, cara, e não é assim. Eu acho que o grande mérito que talvez eu tenha tido nesses 38 anos também de empresa, é de dar oportunidade para as pessoas, de elas ouvirem, de elas comentarem, de elas criticarem. Isso é muito importante. Porque aí você realmente pratica aquele negócio. Eu quero que todo mundo pense, porque tem uma dor dos empresários. Não, o problema é que lá na empresa sou eu que penso, sou eu que sou estratégico. Mas você não dá oportunidade para as pessoas. Se não der oportunidade, não confiar, que é muito comum o cara dizer assim, eu era o vendedor da empresa em algum momento. E aí, chegou um momento que a gente quer crescer, tu tem que delegar. E aí tu bota o cara lá, e aí tem muito cara que se diz perfeccionista, e eu também era assim.
né? Eu olhar, puta, mas eu faço melhor que ele. Ah, vem cá, vou eu aí porque eu faço melhor. E aí você limita o crescimento. E confiar é delegar. É lá performar e, quem sabe tu faz assim. Sabe, E saber, Ramir, que às vezes você vai correr riscos também. Claro. Agora, se você não fizer esse exercício, o teu time também não cresce. Exatamente. Já que tu está falando, eu vou te perguntar então. Que tipo de atitude na liderança mais reforça ou enfraquece a cultura dentro de uma empresa? Pergunta difícil. Vou passar para o Marcos. Vou passar para o Marcos essa. Eu vejo que todos os alinhamentos, é muito importante que os liderados compreendam o que naquele momento a organização está vivendo e para onde a gente vai. Então, assim, tu tem que ter vou usar aqui a expressão do Walter. O capitão da equipe, ele tem que saber a estratégia, ele tem que saber o jogo, ele tem que saber quem entra em campo. Agora, acabou o jogo, senta, avalia, retoma, reperfila aquilo que precisa, reorganiza o que precisa, porque alguns fatos, eles só vão ser avaliados depois de terem acontecido. Então, tu tem que ter essa sensibilidade de fazer rodar os processos e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de trazer o time de novo, avaliar e pensar, para o próximo, como é que nós vamos? O que foi bom, o que não foi bom? E ter essa capacidade de sentar e saber dar um feedback. E, às vezes, o feedback me parece que não é aquele bicho de 7 cabeças, né, que algumas organizações criam. Essa boa conversa que tu fazes com o teu colega, ter o teu grupo mais próximo, o teu grupo mais cérebro, ter o teu grupo mais de conselheiros. Aqui, nós estamos numa mesa, um grupo aqui um conselho empresarial. Então, o que eu levo dessa nossa conversa? Mas ter dentro da organização essas pessoas que às vezes você vai trazer para dizer, me diz, como é que você está vendo isso? E volta lá para outra equipe e diz, hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre. Não deixar só para quando há um fato acontecendo. Ser meio que no imediato. Olha, Ramir, não é só fazer gestão de crise, né? Não, até porque... É a prevenção. A prevenção. E a gente tem que desenvolver essas questões atitudinais, porque muitas vezes o grupo espera isso de ti. Ele espera que tu fales algo. E dependendo do líder que você perde a equipe. Dependendo do líder que você ganha a equipe. Então, você tem que ter muita clareza, e isso que tu falavas antes, né, Ramir, de que as boas ideias, elas estão no teu grupo. Você não precisa saber tudo, você precisa ter essa humildade de reconhecer que você precisa das pessoas, mas potencializar essas pessoas, capacitá-las, dar-lhes a oportunidade de ler um bom livro, fazer uma discussão do livro lá naquela reunião semanal, despertar neles esse sentimento de querer mais, de pertencer à organização, à instituição. Porque não é difícil. Por outro lado, eu sempre comento isso, né? A gente vive nesse momento da história num paradoxo muito grande. Você tem vagas ociosas, você precisa de pessoas competentes e, ao mesmo tempo, parece que nós não estamos encontrando uma equação que encontre isso. E as empresas procurando pessoas, nós procurando alunos, e onde eles estão? Basta ver, né, Ramir, que as estatísticas já nos mostram, os países norte-americanos, 30% já estão contratando pessoas aposentadas para voltar num determinado horário, num determinado tempo, porque elas têm uma expertise, elas têm uma história, elas têm uma caminhada, e elas podem trazer uma experiência para esta geração que está posta hoje. Na Europa, nos Estados Unidos, já estão trabalhando lá, né? O programa 60 mais, 50 mais. Nós estamos lançando um livro até do Fabinho, que era um dos cantores lá do Teoria, são 3 irmãos, né? Que eles estão criando, junto com um publicitário em Porto Alegre, mais um outro sócio, o 40 mais. Pessoas que empreendem. Até fui convidado para falar sobre 40 mais. Opa. E lá para Santa eu digo, cara, eu sou 60 mais. Né? Mas falasse no líder, né? Tu sabe que muitas vezes as pessoas acham que humildade, simplicidade
do líder, acho que é fraqueza, né? Eu queria Né? falar E a isso. fraqueza não é fraqueza, é sabedoria. A humildade é sabedoria. Eu gostaria de falar isso porque eu trouxe a figura do capitão, né? E o capitão no exército ele manda, ele realmente é um líder que manda, mas ele é um líder que está junto com os seus comandados, né? Na realidade, a vida está mudando muito, a cultura está mudando, as pessoas estão mudando, né? E o verdadeiro líder é aquele que não faz nem questão de que a ideia seja sua, né? É o cara que consegue colocar uma ideia boa, que venha da onde vier, e coordenar as pessoas, fazer com que as pessoas se comprometam com isso, né? É aquela história do comprometimento e do envolvimento, né? Do ovo e do bacon no café da manhã, né? A galinha põe o ovo, ela está envolvida no seu café da manhã. Ela põe o ovo, você come o ovo e ela sai faceira para colocar outro ovo, né? Para botar outro ovo. Já o bacon não, né? O bacon, o porco tem que entregar a vida para que você possa comer um bacon no café da manhã, né? Então, esse é o tipo de coisa que o líder não precisa ser o dono da ideia. Ele tem que ser a pessoa que coordena as ideias, que reúna os talentos. Ó, cara, você é mais preparado para isso, né? Eu não faço questão de ter muitas ideias. Walter? Isso é um incentivo. A gente pras tem pessoas. ideias, né? Mas eu não faço questão de ter muitas ideias, porque a ideia ela tem que ser vivida, ela tem que ser abraçada, incorporada por quem vai realmente colocar em prática. Se você chegar na minha empresa hoje e pedir para eu passar um cartão de crédito lá no caixa da minha empresa, eu não vou saber, porque eu já tenho expertise, outras pessoas que têm, e várias pessoas têm essa expertise, isso não quer dizer que eu preciso saber, né? Eu sei como se faz, tudo, mas não preciso estar executando. Então, essa coordenação, eu acho que é a grande sacada do líder, né? E o líder hoje ele vai conviver com gerações diferentes. Em todas as nossas empresas nós temos gerações diferentes, né? Eu tenho lá a equipe que vem comigo já há muito tempo e tem a equipe chegando, que são culturas completamente diferentes. E eu estava agora ouvindo esses dias, e agora é programa das empresas, que isso é uma coisa até certo ponto recente, não faz muitos anos, vamos falar de 10 anos para cá, de você ter um prêmio por assiduidade. Né? Cara, você tem que ter um Quando prêmio. que antigamente se falava nisso? Não, 50 anos atrás, 40 anos atrás. Né? Então, o que está acontecendo? Culturas diferentes, né? E que nós temos que entender isso. Nós temos que entender. Que enfraquece também, né? Justamente. Que é aí que vem, né? A hipocrisia, né? Dos negócios, né? A questão do favoritismo, né? E de escolher algum colaborador para dar mais atenção. Isso tudo dá uma enfraquecida no sentido da verdade. A palavra tem que jogar junto. Tu sabe que a gente está falando aqui sobre cultura, né? E é difícil você decifrar, né? Dizer, porque tem muitos conceitos, né? Tem muitas fatores dentro de uma empresa que remetem à cultura, né? E uma cultura que nós começamos de um tempo para cá, e foi através de uma consultoria, que ela diz o seguinte, Ramiro, para as conquistas fazer sentido na vida, elas têm que ser comemoradas. Não precisa ser aquela comemoração, mas ela tem que ser comemorada, sabe por quê? Porque imagina, você tem uma meta, chega no final do mês, bateu a meta, beleza, tudo certo, bateu, vamos seguir para outra. Né? Eu acho que não, tem que comemorar aquele momento. E a gente procura fazer isso aqui. Né? E reconhecer, né, o trabalho de todo mundo. Eu acho que isso é muito importante. Comemore as pequenas conquistas. E eu tenho esse hábito porque uma das coisas que eu sempre gostei muito de comemorar é meu aniversário. Tanto que dificilmente eu não comemoro, convido alguns amigos para comemorar, porque eu sempre achei assim a nossa data, né, do nascimento, comemorar a vida. A vida. Ela é muito importante. Celebrar Tem gente, eu tenho um amigo que diz assim, cara, no meu aniversário eu me escondo. Né? Mas tudo bem, é perfil de cada um, né? Alemão, para quem está começando agora, eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo aqui, e eu quero, inclusive, aproveitar para dizer e pedir para que, se você está gostando desse conteúdo, que faz sentido para você, se faz sentido para a tua empresa, compartilhe um insight que nós vamos trazer em cada encontro aqui, uma pauta diferente,
é um assunto relevante que faz parte não só das grandes empresas, das médias, das pequenas, das microempresas, e faz uma grande diferença, né? A gente está sempre aprendendo. Eu sempre digo que eu sou um eterno aprendiz e tenho muito ainda para aprender, muita coisa que todo dia eu procuro fazer melhor, né? Marcos, o que tu diria, que conselho tu daria para quem está começando, para quem ainda não sabe qual é a cultura da sua empresa? Eu acredito que muitas empresas não sabem, elas praticam, mas nem sabem, né? E é importante que a gente propague isso, que as pessoas que estão dentro da empresa saibam qual é a cultura da empresa, né? Porque, veja bem, uma coisa que pode acontecer é o seguinte: quando o cara entra numa organização, entra numa empresa, ele chega e pergunta para o colaborador, né? Para o cara que já é mais antigo: escuta, o que eu posso fazer aqui dentro e o que eu não posso fazer? Né? Como é que é isso aqui dentro? Né? E aí imagina, se o cara que está trabalhando ele não sabe, é porque não tem uma cultura visível, não é perceptível essa cultura. Né? Porque a cultura também tem uma coisa que eu considero muito, e eu confesso para vocês que eu pequei nisso, que a cultura ela é construída também de quanto você tolera. Quanto você tolera dentro de uma organização, de aceitar, né, algumas questões que impactam o nome da empresa, né, e a gente tem que pensar muito sobre isso. E tem uma coisa muito importante, se tu falasse antes no RH, que a cultura ela começa na contratação. Porque tem uma coisa que a gente performa, que é a capacitação, ensinar a pessoa a fazer. E tem uma coisa que a gente não performa, que é o caráter. E aí, por isso que eu disse que a gente constrói uma cultura de quanto você tolera. Né? E eu tive várias situações da empresa que eu tolerei e aconteceu de novo, e eu tolerei e aconteceu de novo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ser ciente disso aí, né? E é muito comum, eu ouvi alguém falando sobre isso, Beth, que às vezes as empresas toleram, porque o cara é bom. Mas o cara é bom vendedor, o cara não sei o quê, papapá, né? Será que é isso mesmo? Ou a pessoa se bota numa zona do conforto, né? Não, mas eu não vou mexer, porque o cara tem isso, ele não é confiável, mas ele vende bem, ele vende ou ele empurra, né? Porque a gente não fideliza mais cliente, a gente cria relação de confiança. A relação de confiança ela é tudo na relação. É mais ou menos que nem o casamento. Se você tem uma relação que você não confia no teu parceiro, não tem por que estar junto, né? Porque não faz sentido. Então, é a mesma coisa nas empresas. Você tem que confiar no teu fornecedor, tem que confiar no teu cliente e ele tem que confiar em você. E a gente constrói essa relação de confiança com o tempo. Isso é cultura. É como o cliente fala de você. Como é que é fazer negócio na Pedrinho do Peço, Marcos Lima, Uri, Vitrola? Como é que é? Cara, está em boas mãos. Isso é muito importante. Bem, o que eu posso dizer sobre a questão de quem está começando, né? Quem está começando, qual é a cultura que ele deve praticar. Bem, primeira coisa que eu penso é que ele tem que definir bem seus objetivos, seus valores. Definir bem, ter um propósito, né? Para que aquilo seja passado de uma forma assim, bem direcionada, né? Para que a pessoa tenha... principalmente na contratação, né? Você tem que achar, isso que o Ramiro vinha falando aqui, que é muito importante, ter as pessoas certas nos lugares certos. Porque a principal coisa para começar, para ter uma cultura, você tem que achar alguém que tenha aquela afinidade com a cultura que tu quer. Porque tem vários tipos de segmentos que mudam um pouco a questão da cultura, né? Mais agressivo, menos agressivo, né? Então, eu acho que formar o grupo. Eu, se estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu faria era ver bem quem que eu vou convidar, definir o que é, ele está comprando aquela ideia e você ter as pessoas contratadas que têm aquela ética, tudo aquilo que tu precisa para que eles façam os processos que estão determinados a fazer. Porque agora há pouco o Ramiro falou aí a questão, às vezes você tem 4 pessoas
que estão 5 pessoas que estão lá produzindo e tem um que está meio assim, a produção não é a mesma. Se tu tirar aquele um, vai ser produzido a mesma coisa ou mais, porque está impactando. Então, o segredo, para mim, para qualquer começo, né, que eu posso dizer que as pessoas podem começar, é por aí, né? Fazer a equipe, programar a equipe de uma forma que ela entenda os valores que você quer aplicar e fazer a coisa certa. Alinhar no propósito, né? Alinhar no propósito. É isso aí, muito bom. Muito boa dica mesmo. Então, estamos chegando no final já, né? Como eu falei antes, né? A gente teria aqui pauta para conversar 2 dias, e é muito prazeroso. Estou aprendendo muito com vocês, né? E até quando a gente fala de propósito, fala missão, visão, valores, né? Às vezes a gente se preocupa em fazer um negócio bem rabiscado, um monte de coisa e tal, e aí vai perguntar para o funcionário 99, você nem sabe o que é a missão. Tem uma vaga ideia. Então é melhor fazer uma coisa curta e objetiva, né? Padrão Marcos Lima de qualidade. Aqui nós investimos na qualidade. Coisas assim, né? Qual é o objetivo, né? Não, padrão qualidade, não sei o quê, o resto é supérfluo. Interessa, né? É a mensagem mais importante do processo, né? Então, para nós finalizar aqui, vou começar para o professor Walter, né? 57 anos pedindo peças? 57. 68, né? Eu fiz a conta aqui, acho que tu não falou, né? Mas eu fiquei com 57 anos. Isso aí. Tá. Um valor que nunca pode faltar em uma cultura forte. 15 segundos, Walter, para nós finalizar. Confiança. Eu acho que a confiança é o valor principal de qualquer organização, né? Tendo confiança, você conquista tudo demais. Então, quando eu vi o Marcos falando, como é que eu iniciaria, né? Cara, tem que iniciar e depois ir melhorando, mas sempre com confiança, né? Com confiança não só naquilo que você faz, mas transmitir confiança também para as pessoas negociar contigo, né? Porque ninguém gosta de negociar com quem não é confiável. Não. Então, acho que confiança é o valor principal de qualquer organização. Com certeza. Até nas relações de amizade, tudo, você não Se confia, não né? tiver confiança. Beth, Oi. uma perguntinha bem difícil até, mas é fácil responder. Um comportamento que destrói cultura sem fazer barulho. Silenciosa. Quando essa pessoa sai da reunião e vai lá e desorganiza o time para que todo o teu planejamento não aconteça. Uma pessoa que não é de confiança e que nas primeiras situações você já vê que ela não tem o perfil para seguir na tua instituição. Por isso que, indo muito naquela linha que o Marcos comenta, eu vejo que a gestão numa organização ela é determinante para que tudo se desencadeie dentro das questões da organização, com todos os seus liderados, e de como isso atravessa a rua, como isso acontece lá do outro lado, como a visão da comunidade ela vai estar alinhada aos teus princípios. Porque você precisa fazer dentro para ser reconhecido de fora para dentro, para que isso transcenda. E isso tu faz com uma gestão eficiente. E fazer gestão, a gente sabe que não é nada fácil. Antônio Mir de Moraes, né? Parecido e tal, foi cotado até para ser governador de São Paulo, acho que até presidente, né? Era um cara muito inspirador, né? Dono da Votorantim, né? Ele já dizia 60 anos atrás. Administrar uma empresa não é difícil é administrar as pessoas, né? Imagina, né? E agora a gente vive, né? Um momento muito mais delicado com relação a isso, porque, como falei, questionador, tal, gurizada. Mas, então, é um desafio constante e isso está dentro da cultura da empresa. E tu falar sobre isso, né? O que destrói de forma silenciosa, a gente sabe que nas organizações isso é científico, que 20% não. Está ali porque está pelo salário, porque não tem outra oportunidade e tudo. E dentro desses 20%, tem os que se destacam como líderes negativos. É aquele cara que fala no ouvido, cara, isso não vai dar certo. Cara. Vai se infiltrando. Isso aí é bobagem. Isso aí o cara está viajando. Entendeu? Ou fala o seguinte, cara, eu não vou ficar trabalhando aqui para enriquecer patrão. Eu não sei o quê, porque, sabe? Promete, não cumpre. Então, essas coisas, a gente tem que
é saber identificar. É aquilo que nós falamos, 5 trabalhando, um ali só atrapalhando o processo, ele deixa os outros que estão produzindo, que estão inseridos, comprometidos, até meio chateados. E diminui a produção. Deixa só os 4 que eles vão produzir muito mais. Por isso tem que tomar atitude e mexer nesse elemento justamente para que os outros consigam seguir os seus objetivos. Exatamente. Marcos, a última fala que eu quero te perguntar. Um pequeno gesto que reforça a cultura no dia a dia. Dar exemplo. Dar exemplo para que as pessoas saibam o que significa a cultura. Muito bom. E também gerar pertencimento. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais esse encontro maravilhoso. Amei, né? Tenho certeza que nós temos aqui um pessoal que está assistindo aqui, né? Que as câmeras não mostram, mas eu só vejo eles olhando e fazendo um sinal positivo, concordando com o que a gente está falando, né? E hoje a gente falou aqui sobre, no nosso insight, né? Falou sobre uma força invisível, mais perceptível. Mais uma vez eu faço questão de reforçar isso, que é a cultura nas empresas, né? Ela molda decisões, ela traz comportamentos, melhora resultados nas empresas. De novo, é o investimento mais barato para uma empresa ter sucesso, investir na cultura. Valeu? Muito obrigado. Se você gostou desse encontro aqui, esse é o nosso 2º episódio. Compartilhe com os amigos, com as pessoas, que eu tenho certeza que os nossos 3 convidados trouxeram muitas reflexões e muitos ensinamentos para a gente aprender, principalmente botar em prática. Tá? Muito obrigado e até a próxima.